Murilo, você é de qual área aqui de São Paulo? Qual região? Eu cresci no João Petit 3, que fica aqui na zona oeste de São Paulo. Comunidade? Comunidade, favela e não tenho nenhuma vergonha de falar que cresci lá. Pai e mãe o quê? Trabalhava com o quê? Cara, meu pai e minha mãe são separados antes mesmo de eu nascer, né? Então eu não tive muito contato com meu pai até hoje. E eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, né? Eu falo que diante de várias dificuldades financeiras, né, que eu tive ao longo da vida, eu falo que essa parte eu fui privilegiado a ponto de ter duas mães, né, que sempre me educaram. Minha mãe ficou uma boa parte, né, cuidando basicamente de mim, da minha avó, porque minha avó tem alguns problemas de saúde, né, então osteoporose, as questões ali do osso da perna dela. E minha avó já era aposentada, então um tempo minha avó que acabava mantendo ali dentro de casa. Até que no futuro, né, eu acho que eu tinha uns 15 para 16 anos, minha mãe começou a trabalhar como copeira em um hospital, né? Então, basicamente, foi isso que minha mãe começou a trampar. Era aquela batalha, né? Não, não, batalha diária, né? Então, saía de manhã, voltava basicamente só à noite, trabalhava 6 dias na semana, só folgava um. E eu sempre ali me questionando como eu poderia dar uma vida melhor para minha mãe, né? E eu vi que a educação financeira foi um caminho para proporcionar isso. Quantos anos você tem, Murilo? Mano, tenho 27. Ninguém me dá 27 anos, mas tenho 27. 27 anos de idade. Com quantos anos você começou a entender o que é o mercado financeiro? Cara, eu comecei a entender aos 20 anos, quando eu comprei meu primeiro livro, né, sobre o assunto. Na época eu era menor aprendiz de um cartório no centro de São Paulo e meu salário era R$ 680. Foi o mesmo ano que eu comecei minha faculdade de contabilidade, que o sonho da minha mãe era que eu fizesse uma faculdade, né, era o primeiro da família. E aí, mesmo com bolsa ali, né, bolsa de estudos, a faculdade era 640, então sobrava R$ 40. Era isso. E aí, com esses R$ 40, eu falo que eu fiz meu primeiro investimento. E muitos acham que foi no mercado financeiro, mas eu falo que foi em conhecimento. Foi quando eu comprei meu primeiro livro da minha vida sobre Tesouro Direto. E a partir dali eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto. Bom, se com 20 anos de idade você já estava interessado em entender o mercado financeiro, você foi um cara precoce. Muito mais jovem, você já tinha o pensamento de ser gente grande ali. Mano, desde, sei lá, dos meus 15, 16 anos, eu sempre tive assim na minha cabeça como que eu poderia realmente dar um grande conforto para minha família. Eu sei que o dinheiro iria acabar proporcionando isso. Então eu sempre coloquei na cabeça assim, mano, um dia eu quero ser rico. Né? Eu não sabia quando ia ser, como eu ia fazer aquilo, mas que eu queria, né, aquele famoso número, quero ter R$ 1 milhão. E eu coloquei essa meta na minha cabeça justamente para mudar a minha realidade, da minha família. Então eu sempre comecei a pensar grande, né? Comecei a investir muito em conhecimento, sempre comprei livros. E uma coisa que eu aprendi em diversos livros que eu acabei lendo é o seguinte, pô, se for para sonhar, mano, você tem que sonhar o máximo que você conseguir. Né? Então você mira na Lua para acertar alguma estrela, mas pelo menos você saiu da atmosfera aqui da Terra, você chegou longe. Então é algo que eu sempre coloquei na cabeça. O Murilão, Pode falar, desculpa. imagina. Ô Murilão, a questão de você buscar tesouro direto, sendo que é muito mais fácil buscar 1 milhão rápido e devia ser várias ofertas tentadoras para você. Você buscou o tesouro direto, que é uma forma lenta, né? Porque Sim. você tem que juros compostos, você tem que ir criando. Então, como que você foi parar com tesouro direto? Cara, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Tesouro Direto é porque eu assistia muito Jornal Nacional na época, né? Muita TV. E eu sempre via ali o William Bonner falando, Tesouro Direto vai pagar um pouco mais de juros, né? Bolsa tá subindo, inflação também, essas coisas. E, mano, eu me sentia muito burro mesmo, tipo, a ponto de todo dia eu não entender nada do que ele tava falando. E aí eu falei, não, tem que aprender sobre esse assunto, né? E quando eu fui comprar esse primeiro livro, sobrou os R$ 40, eu fui lá no shopping mais perto, que era o Shopping Light, no centro de São Paulo. E aí eu tava andando na livraria, eu falei, cara, eu vou pegar algum livro aqui sobre finanças. Era isso que eu tinha na cabeça. E aí quando eu vi lá, Tesouro Direto, a Nova Poupança, que é o nome do livro. Eu falei, pô, Nova Poupança, então deve render um pouco mais, deve ser seguro, é aquela ideia que eu tinha na cabeça. E comprei ele. Né? E assim, foi uma grande dificuldade que eu tive de entender alguns conceitos técnicos, né, dentro daquele livro. Porque para eu entender inflação, por exemplo, demorou uns 3, 4 meses para eu entender o conceito de inflação que era explicado ali dentro. Por mais que eu fazia várias e várias pesquisas na internet, né, isso eu estou falando em 2015, a educação financeira, o conhecimento, o acesso, não era tão evoluído como a gente está olhando hoje. Né? A gente estava comentando aqui, pô, o Tesouro Direto na época você pagava taxa na corretora, hoje já não existe mais.
Para você ter acesso a esse tipo de conhecimento, existe tipo o meu canal do YouTube, outros influenciadores que estão ensinando isso. Só que na época não tinha nenhum influenciador. Às vezes algumas empresas também não estavam engajadas com a educação financeira. Então eu fui ali no caminho das pedras. Na raça. E aí o Tesouro Direto, eu falo que naquele momento eu tive uma certa facilidade de ver uma rentabilidade, coisa que eu não entendia na época, era porque os juros no Brasil estavam muito alto. Na época, em 2015, estava 14,25% ao ano. Então a gente via o seu dinheiro ali tendo uma boa rentabilidade num curto espaço de tempo. Então eu falei, pô, achei o pote de ouro aqui. Mas aí depois, com eu evoluindo na questão de conhecimento mesmo do mercado financeiro, eu percebi que juros altos não é bom, inflação e tal. Mas foi o conhecimento ali que fez eu começar pelo Tesouro Direto, que é o mais seguro que a gente tem no Brasil hoje. Bom, interessante que com 20 anos de idade você comprou um livro de Tesouro Direto, com 16 anos de idade você já tinha aquele pensamento do milhão. Mas você tinha amigos na quebrada. Sim. Desses amigos, quantos foram pro lado errado e quantos foram pro lado certo? Cara, ali na rua que eu cresci, eu consigo afirmar que pro crime, 3 foram pro crime, e um infelizmente já faleceu e cresceu comigo, soltava pipa na minha laje. E os outros meio que foi pro caminho das drogas, assim. E quando eu comecei a ter o meu tanto reconhecimento que o Favelado Investidor é hoje, sobre dinheiro também, cara, eu tentei resgatar muitos ali. Tipo, coisa de eu fui lá, troquei ideia, teve um que eu cheguei a contratar, aí o cara mesmo pediu demissão, a mãe dele tinha me agradecido porque eu tinha contratado ele. Então, assim, naquele momento me gerou uma certa frustração, tá ligado? Tipo assim, porra, na internet eu consigo ajudar milhares de pessoas e um amigo que cresceu comigo eu não consigo ajudar. Mas aí eu tive uma certa reflexão, isso falando inclusive com a mãe dele também, que é o seguinte, ele não quer ser ajudado. E não tem como eu me culpar por isso. Eu poderia me sentir culpado de ter o poder e não ajudar. Aí a culpa poderia ser minha, a responsabilidade. Mas quando ela acabou me falando isso, falou assim, pô Murilo, você fez sua parte. É ele que não o quis. Né? E apesar que hoje eu ainda troco ideia com ele, tipo, a gente tem uma amizade muito boa, e eu sempre fico ali na orelha, não, mano, sai dessa, tá ligado? Tipo, eu tô aqui pra te fortalecer. E aí sempre tem uma desculpa, alguma coisa assim, eu falo, cara, foi difícil pra mim, continua sendo ainda, né? Apesar de hoje eu ter acesso a muita coisa, mas no que eu conseguir te ajudar, eu vou estar aqui. Mas às vezes parece que a pessoa tem diversas crenças limitantes, né? Então, em relação ao dinheiro mesmo, em relação ao futuro, tem medo de arriscar, porque quando você coloca a cara a tapa, principalmente na internet, você está arriscando muita coisa. E é isso, mas eu tento todo santo dia, né? Show. Tanto os moleques cresceu ali comigo, até pessoas que eu nunca vi na vida através da internet. Show. E você aprendeu em investimento, só que você cresceu também no digital. E como que você aprendeu no digital? Foi na raça, o YouTube, você estudou isso também? Como que foi para crescer Instagram? Cara, basicamente foi na raça, tipo, porque assim, uma coisa que eu coloquei na cabeça foi, eu vou ensinar o que eu sei, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu consigo compartilhar isso, sem muito economês, do jeito mais simples. Então, assim, quando eu ia criar um post, inclusive é assim até hoje, qualquer roteiro, qualquer post que eu vou fazer, eu sempre penso assim, alguém da quebrada vai entender isso? O cara lá que nunca ouviu falar sobre mercado financeiro, ele vai entender o que eu estou falando aqui? Se eu ter a concepção que sim, ele vai entender, aí eu acabo postando. Se não, eu quebro a cabeça de novo para deixar ali o mais didático possível. E pro crescimento nas redes sociais, eu acho que foi muito da comunicação, né, da pessoa realmente compreender aquilo que eu estou explicando. E com certeza eu acho que o nome é muito forte, né? Favelado Investidor. Porque a gente imagina o seguinte, pô, como alguém da favela vai ser investidor? Porque se a gente olhar culturalmente, né, favelado é alguém que remete a uma pessoa que não tem dinheiro, não tem poder financeiro. E um investidor, muita gente imagina que é aquele multimilionário, que é o cara que investe 1 milhão, 2 milhões para cima na Bolsa de Valores. E como que uma pessoa consegue ser os dois ao mesmo tempo, né? Favelado e investidor. Então, acho que o nome veio muito forte, tem uma conexão muito grande com o público também. Fala assim, pô, mano, o moleque é da favela também, eu também, e eu posso me tornar investidor. Então, isso fez com que também o meu Instagram, né, começasse a crescer, canal no YouTube. E outra, eu acho que quando a gente fala do conteúdo, é um conteúdo que a pessoa aprende e tem resultado. Diferente de ser só uma ladainha falando de mercado financeiro e tal. Porque eu falo o seguinte, cara, se você estudar 20 minutos por dia, todo santo dia, pega um vídeo meu lá, estuda, anota, aquilo que você aprendeu, você aplica depois, você vai ver alguma diferença ali na sua vida financeira ao longo desse período.
Só que aí tá a diferença entre a teoria e a prática. A pessoa tem que ir lá e executar.